A melhor maneira de apresentar um trabalho científico é apresentar com calma. A dica que eu dou é o seguinte: ninguém entende mais do seu assunto do que você. Então você fez o trabalho, você sabe como apresentar. Vocês viram, e eu já passei para vocês, que a melhor postura para se apresentar é com as mãos aqui, ó, na altura do estômago mais ou menos, porque você tem a flexibilidade com as mãos para gesticular. Nem atrás, nem na frente, nem nos bolsos, nem na cintura, nem mexendo em nenhum adereço do cabelo, tá? Nem do corpo, ok? Roupas sóbrias, para que elas não chamem mais atenção do que o seu conhecimento, certo? Então vamos lá. Você deve cumprimentar as pessoas, cumprimentam, doutora Marisley Brasileira, nossa orientadora, doutora Fulano, membro da banca, muito obrigada, doutora Beltrano, membro da banca, obrigada. Eu sou Fulana de tal e vamos apresentar o nosso trabalho, cujo título é esse aqui. Aí a outra e a outra em grupo, então cada um se apresenta. Nosso trabalho, e aí a outra pessoa já vai passando, eu posso passar para vocês também no dia. Não fale assim, introdução. Alguns conceitos são importantes para entender o significado do seu tema. É importante você citar quem é o autor. Então, Ampude em 2020, concordando com Fragoso 2020, Faco Melchiori 2009. Dizem que a família é isso, ok? É importante, vocês estão falando de um trabalho científico, então os autores precisam ser citados, ok? Além disso, sim, aí continue falando a respeito do trabalho nesse contexto, Conselho Federal de Enfermagem, etc. Vocês estão percebendo que eu não estou lendo os slides. A ideia não é ler. Porque se você apenas ler, as pessoas vão saber que você é uma pessoa alfabetizada, certo? A intenção é você explicar, olhar rapidamente para o slide e falar o que você pretende falar, ok? Diante disso surge o questionamento de que forma a atuação do pai, dá uma olhadinha rápida, não é para ler, uma olhadinha rápida, olhe para as pessoas, prenda as pessoas com seu olhar, olhando para várias pessoas. Assim, o objetivo desse estudo é: para atingir este objetivo, utilizamos uma metodologia, uma revisão do tipo integrativa da literatura. Primeiro, nós identificamos o tema, selecionamos, buscamos na literatura e em várias fontes de dados. Nesse momento de materiais e métodos, é importante que você conte uma história. Desde quando vocês definiram o tema, quais foram as buscas que vocês fizeram e a partir dessas buscas, quantos foram selecionados, quantos foram excluídos, onde vocês buscaram, qual foi o corte temporal de estudos, que descritores vocês utilizaram e de alguma forma, por meio do prisma, vocês utilizaram esses critérios para o acesso às categorias dos estudos, que são principalmente 4, a elegibilidade, a inclusão, a identificação e a seleção. Não precisa detalhar todos esses números, mas vocês precisam dizer quantos estudos vocês incluíram afinal, né? Parece que eu não vi lá. Na parte de resultados e discussão, não precisa falar resultados e discussão. Diga assim: a partir do momento que fizemos toda essa revisão, nós chegamos ao perfil dos estudos e às categorias. O perfil desses estudos, nós encontramos majoritariamente estudos em português. Era um critério. Artigos em inglês, apenas 20%. Vocês viram que eu não falei 80%, falei majoritariamente. E vai falando a profissão desses autores, os níveis de evidência. Encontramos, na maioria das vezes, estudos com nível de evidência tal. A primeira categoria a ser encontrada, claro, ligada ao nosso tema, é no ciclo gravídico puerperal. O pai apoia a mãe, tanto nos aspectos emocionais quanto físicos, e a enfermagem está ali, ao lado, não é? Encontramos diversos estudos e eles concordam entre si. Martins e colaboradores, pode falar e tchau também, em 2008 já identificou a análise de discursos que evidenciam então esse envolvimento do pai junto à família, promovendo essa união. Oliveira e Brito, vou tirar isso aqui, ó. Oliveira e Brito concordam ao dizer que quando esses homens viram pais, eles evidenciam esse cuidado junto à mãe. Santos também concorda. Percebam que vocês estão convencendo as pessoas por meio de argumentos semelhantes. Isso é a busca de evidências, né? Então, há uma valorização da presença do pai no pós-parto. Vocês perceberam que eu não li tudo? Perceberam que eu peguei a essência de cada um? Por isso que dá tempo.
E continua falando dos resultados. Outros estudos também, nos últimos 10 anos, né, 2020, Lima e Aguiar, tira isso aqui, ó, Lima, Aguiar, e vai falando o que cada um. A minha dica é você destacar qual é a palavra que você vai bater o olho como gatilho para fazer você se lembrar do que é que você precisa apresentar. Senão na hora é muita informação. Trouxemos apenas algumas evidências, alguns prints de estudos que nós encontramos essas evidências, tais como o estudo de Martins e seus colaboradores. Outra categoria importante que encontramos foi que os pais enfrentam desafios nesse período. Mendes et al. Refere que a maioria dos pais não participa ativamente. E vai falando, esse concorda com esse. E vai explicando, vai convencendo. Outra evidência, como eu falei também, daquele mesmo jeito. Finalmente, então, chegamos à conclusão que o apoio paterno, ele acontece e ele precisa acontecer, mas existem alguns desafios, né? Ele está ali junto com a família e a enfermagem entra como fonte orientadora desse processo. Dessa forma, recomendamos que haja, então, um aperfeiçoamento pessoal, maior reflexão para os enfermeiros, mas também para a família, e que, a partir dessas evidências, possam ocorrer capacitações para aproximar esse pai dessa família e vencer esses desafios. Além disso, que protocolos, que programas existem para auxiliar o pai nesse processo, não é? Mais que isso, dentro da questão da lei da licença maternidade, licença paternidade, não seria necessário então ampliar esse tempo? Essas são algumas referências, alguns autores que nós utilizamos, os demais estão no estudo, e trouxemos então uma frase de Anderson. É antiga, de 1966, mas traz a essência do nosso trabalho, que o cuidado de enfermagem deve ser um processo no qual o enfermeiro ajuda o paciente a alcançar, a manter sua saúde, independência, empatia e presença. Por isso que o envolvimento da família, principalmente do pai, é fundamental para estabelecer vínculos. E é isso, muito obrigada. Nos colocamos à disposição da banca para quaisquer dúvidas. Muito obrigada.